a gente vai falar agora a respeito de pirâmides. Eu preciso que você observe uma coisa. Numa pirâmide, nós temos uma base, que nesse exemplo é uma base quadrada, poderia ser uma base triangular, poderia ser uma base hexagonal, qualquer que fosse a base, e temos um vértice, ok? O que é que a gente deve observar? Quando nós observamos essa figura, a gente vai perceber que nós temos o lado L da base, eu estou admitindo que a base é um quadrado, e que nós temos as arestas laterais, que nessa figura estão ali na cor laranja. O que é que a gente vai observar? Se nós traçarmos, então, esse raciocínio, a gente vai perceber aqui a seguinte situação. Primeiro, segmento que sai do vértice e vem até o centro da base, formando com a base um ângulo de 90, é a altura. Segmento que sai do centro da base e vai até uma extremidade qualquer da base, até um vértice qualquer da base, é o raio da circunferência circunscrita a essa base. Segmento que sai do vértice, passa pela metade da face lateral e vem até a metade do lado L da base, é o apótema da pirâmide. Segmento que sai do centro e vai até a metade do lado L da base, equivale ao raio da circunferência inscrita. Ok? Então perceba, para a pirâmide nós temos uma série de informações. Antes de falarmos de qualquer estrutura relativa à pirâmide, é importante que a gente perceba 3 triângulos que a gente tem nessa pirâmide. Vamos analisar passo a passo esses triângulos. Dá uma olhada no seguinte. Para começar, nós temos um triângulo que é formado pelo apótema da pirâmide, pela altura da pirâmide e pelo raio Rzinho inscrito à base. Ok? Esse é o primeiro triângulo que a gente deve dar atenção aqui. Depois desse triângulo, nós temos a seguinte situação. Nós temos um outro triângulo que é formado pela aresta lateral, pela altura e pelo raio da circunferência circunscrita à base. Ok? Em seguida, temos um terceiro triângulo que é formado pela aresta lateral, apótema da pirâmide e metade do lado da base. Note uma coisa importante. Todos os triângulos que eu falei aqui são triângulos retângulos. A gente, para resolver eles, conforme você viu, deve trabalhar com Pitágoras, ok? Sempre deveremos trabalhar aqui com as relações de Pitágoras. Agora, levando-se essa estrutura em consideração, nós teremos a seguinte ideia. Como é que a gente classifica uma pirâmide? Bom, nós podemos ter uma pirâmide triangular, quando a base dela é triangular, uma pirâmide quadrangular, quando a sua base é um quadrado ou um quadrilátero qualquer. Uma pirâmide pode ser pentagonal, hexagonal, qualquer que seja a base, ok? O nome se atribui de acordo com a base. Precisamos observar a área lateral de uma pirâmide. E quando a gente vai falar a respeito da área lateral de uma pirâmide, a gente deve observar que todas as faces laterais da pirâmide são triângulos isósceles. Então, o que é que a gente vai perceber? Nós temos aresta lateral e aresta lateral, que são os dois lados. Temos lado L da base, apótema da pirâmide, que é a altura desse triângulo isósceles da face. Nós poderíamos dizer, então, que a área da face é igual ao lado da base, que multiplica o apótema da pirâmide, que é a altura, tudo isso dividido por 2. Ou ainda, que a área lateral vai ser N, que multiplica L vezes a apótema da pirâmide sobre 2. Agora, o que é N? N é o número de lados da base. Uma base quadrada teria 4 lados, uma base pentagonal teria 5 lados e assim por diante. Preste atenção a uma coisa, a área lateral será igual a NL vezes a apótema da pirâmide sobre 2. A gente vai pegar e vai dizer o que então? N vezes L equivalerá ao perímetro dessa base. Então a gente pode dizer que a área lateral de uma pirâmide é perímetro da base vezes apótema da pirâmide, tudo isso sobre 2, ok? Além desse raciocínio, nós precisamos observar o seguinte, área total e volume de uma pirâmide. Pessoal, área total de uma pirâmide, a pirâmide é formada por o quê? A pirâmide é formada por uma base e pelas faces laterais. Então a gente vai dizer que a área total é a área da base mais área lateral, ok? A área total é a área da base mais a área lateral. E o volume? Volume de uma pirâmide é igual a 1/3 que multiplica a área da base vezes a altura, ok? Lembre de uma coisa, se nós compararmos, o volume da pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma, que tenha a mesma base,
e a mesma altura que a pirâmide, ok? Volume da pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma que tem a mesma base e a mesma altura da pirâmide. Agora, além destes raciocínios, nós precisamos falar de uma pirâmide especial, que é conhecida como tetraedro regular. O que é que nós diremos a respeito do tetraedro? Bom, tetraedro é uma pirâmide onde todas as faces, e são 4 faces, por isso tetraedro, uma pirâmide onde todas as faces são faces triangulares equiláteras. Consequentemente, a aresta da base eu vou dizer que é A, ou o lado da base eu vou dizer que é A, e a aresta lateral a gente vai pegar e vai dizer que é A também. Dessa figura a gente deve observar o seguinte: segmento que sai do vértice e vem até o centro da base, formando o ângulo de 90, é a altura do tetraedro. Segmento que sai do centro da base e vem até a metade do lado é o raio da circunferência inscrita à base. Segmento que sai do vértice, passa pela metade da face e vem até a metade do lado da base, dividindo esse lado da base em 2 partes iguais, é o apótema da pirâmide. Ali a gente pode ver que se formou um primeiro triângulo retângulo. Além disso, observa, dividimos aquela aresta da base em 2 partes iguais, lado da base em 2 partes iguais, e aí eu vou te mostrar que há um segundo triângulo. Esse segundo triângulo vai ser formado por o quê? Altura, observe, raio da circunferência circunscrita à base, que é o Rzão, e a aresta lateral, que é A. Temos ali um segundo triângulo. Há ainda um terceiro triângulo retângulo, que está colocado lá na face, ó. Nós temos aresta lateral, apótema da pirâmide e metade do lado. E o quarto triângulo está colocado ali na base. Ele tem o seguinte: raio Rzinho da circunferência inscrita, raio Rzão da circunferência circunscrita e metade do lado da base. Perceba uma coisa, com estes 4 triângulos, nós chegaremos a um grupo de fórmulas para o tetraedro. Que fórmulas são essas? Vamos observar. Primeiro, Rzinho do tetraedro é igual a aresta raiz de 3 sobre 6. Apótema de um tetraedro é igual a aresta raiz de 3 sobre 2. Rzão do tetraedro é igual a aresta raiz de 3 sobre 3. A altura de um tetraedro é igual a aresta raiz de 6 sobre 3. E volume de um tetraedro é igual a aresta ao cubo, que multiplica a raiz de 2, tudo isso sobre 12. Ok? Estas são as considerações a respeito do tetraedro. É importante perceber que, além do tetraedro, nós teremos a seguinte situação: cone circular reto. Note uma coisa. Na verdade, o cone também é uma pirâmide especial. Essa pirâmide que a gente está chamando de cone tem a seguinte característica: a base dela é um círculo. Pode-se dizer que o cone é um sólido de revolução. Se nós imaginarmos esse triângulo que está colocado aqui, girando em torno daquele eixo, quando nós girarmos essa figura, a gente acaba criando o cone. Por isso, sólido de revolução. Agora, o que mais a gente precisa saber? Dentro da pirâmide, há uma série de triângulos. No cone existe um único triângulo. Observe, nós temos a altura, temos o raio R da base e temos a geratriz. Geratriz por quê? Porque quando aquele triângulo gira, aquele segmento acaba gerando a face lateral do cone, ok? O que é que nós teremos então? Esse triângulo é um triângulo retângulo, a gente vai dizer que geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Esse é o único triângulo que se forma em um cone. Além disso, perceba que o cone equilátero tem as seguintes características: diâmetro da base 2R e geratriz. O que é geratriz do cone equilátero vale? Geratriz de um cone equilátero vale 2 vezes o raio R da base, ok? Ou é igual ao diâmetro da base. Sabendo isso, a gente vai pegar e vai dizer o quê? A secção meridiana de um cone equilátero é um triângulo equilátero, ok? A secção meridiana de um cone equilátero é um triângulo equilátero. Legal? Vamos em frente. Precisamos falar também a respeito da base do cone. Pessoal, a base do cone é uma circunferência. Perímetro da base 2πr, área da base πr ao quadrado, ok? Área da base πr ao quadrado. Tá lá, essa é a base. Agora,
A respeito da área lateral, eu quero que você imagine um chapéu de aniversário. O chapéu de aniversário tem o formato de um cone e a gente vai supor que vamos cortar a lateral desse chapéu de aniversário. Ao fazermos um corte na lateral desse chapéu de aniversário, a gente vai pegar e vai dizer o quê? Que acaba se formando ali um pedaço de pizza, que nós vemos lá na figura. Esse pedaço de pizza que se forma ali apresentará as seguintes características, ok? Observe, primeiro, acaba se determinando um ângulo alfa. Esse ângulo alfa é chamado de ângulo central do setor circular que forma a área lateral do cone. Além disso, o comprimento da base, o perímetro da base que está destacado em vermelho na figura, é o que nós chamamos de 2π vezes r. E ele está marcado aqui, ó, nesse pedaço de pizza, 2π vezes r. Note que o raio desse pedaço de pizza, que está destacado em cinza, é a geratriz. E aí nós vamos fazer duas relações. Primeira relação, o comprimento inteiro dessa pizza, cujo raio é a geratriz, seria 2π vezes a geratriz. Para o comprimento inteiro, nós teremos a área inteira, π vezes geratriz ao quadrado. Agora, o comprimento da parte vermelha é 2πr. Para este comprimento, nós determinaremos a área lateral. Quer dizer, então, que multiplicando o cruzado, nós teremos que a área lateral é π vezes r vezes g, ok? A área lateral é πr vezes g. Agora, a outra relação possível é a seguinte. Para 360 graus, que é uma volta inteira, eu teria a área da pizza inteira, que seria π vezes g quadrado. Para um ângulo alfa, eu determino apenas a área lateral. Então, pode-se dizer que o ângulo alfa é igual a 360 graus, que multiplica raio dividido pela geratriz, ok? Essa é a área lateral de um cone. E precisamos falar também a respeito da área total. O que a gente vai dizer da área total? A área total é igual à área da base mais a área lateral, ok? Então, somente isso. A área total é igual à área da base mais a área lateral. Dando sequência a esse raciocínio, nós falamos a respeito do volume. Preste atenção. Volume de um cone equivale a 1/3 da área da base vezes a altura. Contudo, devemos perceber que a área da base é πr ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Também é uma via possível, ok? Legal? Esse é o volume de cone. Nós falamos aqui de pirâmide e cone. Grande abraço, até mais!